Olá, boa tarde a todos. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que nos ouvem. E quero compartilhar mais uma palavra no dia de hoje com relação aos dois cegos de Jericó. E peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 29. Mateus 20, 29. E diz assim a palavra do Senhor: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, eles os discípulos do Senhor, o Senhor e a multidão que o seguia. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais chamavam, dizendo: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que eu vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Essa mensagem, olhando assim fisicamente, superficialmente, ela já é uma bênção, né? Mas tem muito aqui para compreendermos, para que nós possamos compreender. Aqui no versículo 30, a gente vê que a gente lê o seguinte, ó: Eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava. Esse ouvindo que Jesus passava é porque o Senhor lhe fala conosco, Ele nos chama. Às vezes estamos em uma situação difícil, complicada, e às vezes nós escutamos a voz do Senhor. Às vezes damos ouvidos a essa voz, às vezes não, mas Ele fala conosco. Então a palavra fala assim: ouvindo que Jesus passava. Se você for ler fisicamente, você pensa: poxa, tinha uma multidão passando, acho que alguém estava falando o nome de Jesus, provavelmente por isso a palavra diz que eles estavam ouvindo Jesus passar. Mas para nós, profeticamente, está dizendo: o Senhor fala conosco, o Senhor nos chama. Às vezes até as pessoas, é minha consciência. Depende do que você acredita, mas o Senhor Ele fala com você. O Senhor Ele te chama. Em determinado momento Ele te chama para ouvir o que Ele tem para você. E continuando aqui: ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E essa parte é extraordinária porque duas coisas acontecem aqui. Os dois cegos de Jericó primeiro reconhecem Jesus como Cristo, o Senhor. Eles falam: Senhor, filho de Davi. É uma constatação, é um reconhecimento. Esse é o Senhor dos senhores. Esse é o mestre dos mestres. Esse é o Filho de Deus. É uma constatação. Então primeiro há esse reconhecimento: Senhor, filho de Davi. E depois eles falam assim: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós é o mesmo que dizer: eu não mereço nada, eu não sou digno de nada, eu não mereço nem dirigir a palavra ao Senhor, mas eu suplico, tem misericórdia, olha por mim, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, tem misericórdia, eu não mereço tua presença, não mereço que fales comigo ou que me toques, mas tem misericórdia. Então os cegos, eles reconheceram isso. Duas coisas: Senhor, filho de Davi, reconheceram que o Senhor é o Senhor. E em segundo plano, tem misericórdia de nós. É um coração contrito, que sabe que não é digno de nada, mas sabe do poder de Deus e suplica misericórdia ao Senhor. Continuando aqui, no versículo 31 diz assim: E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós.
E aqui tem uma outra parte que é interessante, porque quando diz a multidão os repreendia para que se calassem, é porque o mundo ele não consegue ver além da superfície. A multidão aqui era a multidão até que seguia o Senhor. Então, muitas das vezes, até pessoas que seguem o Senhor não conseguem ver além da superfície. Porque o que representava esses dois cegos dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia? E o povo, a multidão, repreendia eles para que se calassem. Aí você pode pensar, por que a multidão estava repreendendo os cegos, para que eles se calassem? Porque naquela época, e até hoje em dia, às vezes, por tão solenidade nós prestarmos ao Senhor, às vezes nós não conseguimos ter um olhar de misericórdia para com o irmão. Por exemplo, a multidão ela não conseguia ver a situação do cego. A multidão aqui, tudo que a multidão conseguia enxergar era duas pessoas gritando, esperneando em um momento solene que o Senhor estava passando. E a solenidade é necessária, porque Ele é o Senhor dos senhores. Mas o Senhor fala também para sermos como Ele, termos o olhar de misericórdia para com o próximo, E naquele momento ninguém conseguiu ter esse olhar de misericórdia, ninguém conseguiu ver o que estava acontecendo com os cegos, ninguém conseguiu perceber que ele reconhecia que o Senhor era o Jesus, era o Senhor dos senhores, ninguém conseguiu perceber que eles pediram misericórdia ao Senhor. Tudo que eles viam nos cegos eram duas pessoas gritando, esperneando no momento solene que o Senhor passava. E às vezes isso acontece com esse mundo. Por isso que nós temos que nos confessar sim, mas para o Senhor. Só Ele nos conhece. Só Ele vai entender o que está aqui dentro. Se é verdadeiro, se não é. Se é só uma gritaria em vão ou se realmente é uma constatação que estamos reconhecendo Ele como filho de Davi e se realmente estamos pedindo misericórdia, porque isso vem do nosso coração, não porque é uma oração repetitiva ou algo do tipo. Ele realmente sabe o que está dentro de você. Amém? Aqui no verso 32, e a gente pode ver, ainda no 31, a gente também vê mais uma coisa interessante. Porque a multidão repreendia para que se calassem, mas eles cada vez mais insistiam dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, às vezes, se o mundo falar para você, não é por aí, ou se o mundo não entender o que você está passando, se o mundo não der valor para você, não dá ouvidos para isso, dá ouvidos para o Senhor. Insista com o Senhor, insista. Ore mais vezes. É isso que essa palavra me ensinou. Eu tento transmitir o ensinamento que eu tenho por parte dessa palavra, porque para mim, quando eu li esse texto, foi maravilhoso. Enfim, e continuando aqui no verso 3:2. E Jesus parando chamou-os e disse, que queres que eu vos faça? E disseram-lhe eles, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. E aí tem muito para explorar, porque olhos abertos, você pensa, poxa, o cego queria ver, ok, realmente, fisicamente é isso mesmo, mas às vezes nós precisamos que nossos olhos sejam abertos para a revelação que o Senhor tem para nós, sejam abertos para as coisas erradas desse mundo, para que nós possamos evitá-las, para que possamos ter prudência. Para isso nossos olhos devem estar abertos. E então os olhos físicos dos cegos foram abertos e os olhos espirituais dos cegos foram abertos. Porque no 34 diz assim, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Ou seja, após o Senhor abrir os seus olhos para a revelação. O que é a revelação? A revelação é que Jesus Cristo morreu numa cruz. Ele veio a esse mundo, passou pelo que nós passamos e muito mais, e morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao perdão. Ele fez tudo isso por amor de nós. Essa é a revelação.
e às vezes nossos olhos não estão abertos para isso, às vezes não conseguimos enxergar isso, apesar da história nos contar. Só que não é o bastante. Não é o bastante você ver um documentário, alguém te falar que Jesus morreu. Às vezes você precisa que Ele abra seus olhos. Ele abrindo seus olhos, você vai poder enxergar, você vai poder ver muito mais. A palavra diz assim: o Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos. Meu irmão, quando o Senhor toca em você, há uma transformação. Nova criatura és. Você passa a enxergar de ângulos diferentes. Você passa a ver coisas que você não via. Você passa a ter mais prudência. Você passa a realmente ver que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É o único caminho. Se não está nesse caminho, enfim. Então eu quis trazer essa palavra no dia de hoje porque isso me encoraja a cada dia mais fazer esta oração. Porque às vezes pensamos que estamos seguindo ao Senhor, pensamos que nossos olhos estão abertos, e às vezes estão, mas só com o Senhor eles realmente podem estar abertos. Então eu encorajo a você se perguntar: realmente estou seguindo? Realmente meus olhos estão abertos? E eu encorajo também a você a todo dia fazer essa oração, mas tem que vir do coração. Ele conhece o seu coração. E essa oração é como esse pedido dos cegos. A primeira é uma constatação de que o Senhor, Jesus é o Senhor dos senhores. É você constatar que Ele realmente morreu na cruz para te salvar. Então, te convido a fazer essa oração todos os dias. Jesus, filho de Davi, Jesus Cristo, filho do Deus vivo. Então, uma constatação: tem misericórdia de mim. Não importa a sua conta, sua posição social, quem você é, todos nós precisamos de misericórdia. Somos seres pecadores, não somos dignos da misericórdia do Senhor, do olhar do Senhor, não somos dignos nem de nos dirigir a palavra a Ele, mas Ele fala para que nós fazemos mesmo assim, né? Então eu convido a todos os dias nós fazermos essa oração. Para quê? Para que o Senhor possa nos tocar todos os dias. Porque, meu irmão, se o Senhor te toca, Ele te transforma. Nova criatura é. Neste momento os seus olhos estarão abertos. É uma certeza. Seus olhos estarão abertos e você vai poder segui-lo. Às vezes realmente pensamos: não, estou atento, não, meus olhos estão abertos, estou seguindo. Mas, meu irmão, se você não falou com o Senhor hoje, como você pode ter certeza? O Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos ouve, Ele quer nos tocar todos os dias, Ele quer nos transformar todos os dias, quer abrir nossos olhos para que nós possamos segui-lo. Essa é uma necessidade que nós temos. E se nós realmente reconhecermos essa necessidade, muito menos chances temos de ficar desatentos com relação ao Senhor. Muito menos chances temos de cair no abismo, na cilada, nas coisas que esse mundo arma para nós. Amém? Então, que no dia de hoje nós possamos reconhecê-lo como o Senhor dos senhores, reconhecemos que precisamos da misericórdia dEle, para que Ele nos toque, para que Ele abra nossos olhos e para que, sem cessar, nós possamos o seguir. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.